Hoje eu quero falar contigo sobre desapego, tá? Essa é uma coisa que eu estava vendo que às vezes é interessante a gente conversar um pouco, porque quase sempre os problemas e os sofrimentos que a gente tem, elas vêm muito do apego que a gente tem, né? É aquela coisa, né? Os existencialistas como Nietzsche, Schopenhauer, que vai ficar muitas vezes muito famoso entre jovens, né? Essa coisa do tomar-se ali. Deixa eu tomar um chimarrão depois, senão eu vou faltar com respeito aqui contigo e ficar tomando chimarrão enquanto conversa. Né? A gente não tá numa roda de chimarrão. Vem muito aquela coisa do tédio de existir, de quando a gente consegue algo bom, a felicidade, né? A felicidade é um pico, e aí quando a gente atinge, a gente quer mais uma coisa, então a felicidade acaba sendo sempre uma coisa impossível nesse mundo. E aí a solução, muitas vezes, proposto até por religiões como o budismo, o taoísmo, até o cristianismo, querendo ou não, o próprio estoicismo vai estar muito como uma solução moderna, querendo ou não, existe um grande resgate do estoicismo, como esse desapego, né? Desapega das coisas, que aí então vai ser feliz e tal. Só que às vezes esse desapego ele pode ser colocado de uma maneira que não convence. Como assim não convence, Diego? Porque ela vai acabar sugerindo para ti uma certa frieza no existir, uma certa frieza é, no convívio com os outros, tu passa de algum modo a ficar com o coração duro. E aí não resolve. Por quê? Porque a gente não quer ficar com o coração duro. Isso vai significar que a gente vai acabar ficando sozinho, a gente vai ficar isolado, etc. E aí isso é um problema. Vê bem, o Santo Agostinho ele fala que a felicidade consiste em desejar aquilo que se tem. Né? Isso aqui é um baita de um ponto quando a gente vai falar de praticar o desapego. Neurocientificamente, a gente pode nos educarmos para nós termos os nossos picos de dopamina, vamos dizer assim, né, associados muito mais ao resultado. Pessoas que são muito associadas ao resultado das coisas, né, de um relacionamento, de um trabalho, de um projeto, são pessoas que, em geral, elas ficam muito frustradas. São pessoas que, claro, elas vão ter um drive muito mais forte do que a segunda opção, que a segunda opção vai ser eu ter um apego ao processo e não ao resultado. Talvez tenham um drive muito mais forte, mas são pessoas que, em geral, vão se frustrar muito mais e elas vão tender a procrastinar pra caramba. Se tu é esse tipo de pessoa, se tu é um tipo de pessoa que é muito mais focada no resultado, provavelmente tu sofre de procrastinação, provavelmente tu sofre de picos de desempenho, de produtividade, etc., ao mesmo tempo de picos de autovalia, né? Uma grande autovalia. Eu me sinto bem comigo mesmo, uma autoestima boa, e por outras vezes tu te vê como um lixo, né? Por quê? Porque tu está muito associado ao resultado. E vê bem, se nós estamos associados ao resultado, eu posso trazer aqui a perspectiva de que esse apego está muito associado ao amor. Né? Então, eu me apego muito àquele resultado. Eu vou trazer aqui o Camões, Luís de Camões, o poeta, para a nossa conversa, que ele vai dizer: transforme seu amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Ou seja, a gente tende a se transformar um pouco com as coisas que a gente costuma imaginar muito, desejar muito, se apegar muito. Não é assim que a gente vê eventualmente em relacionamento, né? Passa muito tempo convivendo com aquela pessoa, com um cônjuge, enfim, com um amigo. A gente costuma ficar meio parecido com aquela pessoa. Né? A gente começa a se assemelhar um pouco, ainda que a gente não queira, a um ambiente de trabalho, enfim, a gente começa a se unir àquilo e começamos a nos transformar. Se eu estou muito apegado ao resultado, e o resultado é um fracasso, vê bem, eu vou começar então a me transformar no fracasso, ou pelo menos a me ver assim, a me ver como um fracassado. Agora, se eu começo a me apegar muito mais ao processo das coisas, é interessante isso, porque o resultado eu não tenho. O resultado é uma promessa. Agora, o processo, eu posso mudar esse processo até por uma outra palavrinha, por presente. Né? Eu vejo isso muito na clínica. Né? As pessoas que elas tão pouco se colocam em movimento, se colocam em função de qualquer atividade, de alguma experiência, porque eu já estou enviesado que o resultado vai ser negativo, então eu não vou fazer. E não percebe que o processo ele é feito de múltiplos resultados. Até um sucesso, presta atenção nisso aqui, até um sucesso que eu conquistei, ele é feito de, às vezes, pequenos fracassos no meio do processo. Por quê? Porque, às vezes, para eu, inclusive, chegar num resultado bem-sucedido,
a forma como eu cheguei, ela não foi como eu imaginei, né? Às vezes a gente imagina toda uma linha muito bonitinha, né? De sucesso, 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 sucesso. É como se fosse assim, né? A guerra, a vencer a guerra é feito somente de batalhas vencidas. Não. Numa guerra, a gente tem batalhas que nós vencemos, batalhas que nós perdemos, e às vezes não é nem quantitativamente, porque eu posso ter perdido muitas batalhas, mas as mais importantes eu venci. E aí isso pode dar o desfecho da vitória na guerra, né? Às vezes é um pensamento muito infantil de olhar para as coisas a partir desse mundo imaginativo raso, pueril, ver, onde, então vai ser tudo sucesso, vai ser tudo lindo, ou vai ser tudo, ou o contrário, né? Não, vai ser tudo terrível, vai ser tudo péssimo, tá? E aí tem pessoas que, associadas, então, o seu apego ao resultado das coisas, e aqui, sobretudo dentro de relacionamento, vivem grandes cassinos emocionais. Como assim cassinos emocionais? Porque eu tô tão apegado ao resultado, àquilo que vai ter ou não vai ter, ou seja, vai ter o desfecho ou não, eu vou conseguir esse relacionamento ou não, a pessoa ela vive picos de dopamina, porque me aproximei do resultado. Não, quase, né? Aquela coisa quase como de futebol, né? É que nem futebol, a pessoa que está procurando só o gol, ela não vai conseguir assistir o futebol, né? Não, ela precisa gostar do processo, do jogo ali, né? Muitas pessoas que assistem futebol pensam assim, não, eu gosto do jogo, muitas vezes. Nem saiu o gol. O gol é bom, mas eu preciso gostar de ficar 1h30 ali sentado assistindo bola para lá, bola para cá, né? O jogador correndo para lá e para cá. Senão não consegue apreciar, né? Para mim só importa o gol. Não, não vai funcionar, né? Porque senão vai ser só esses picos, né? De, quase foi gol, não, que é que nem no relacionamento, quando tá conhecendo alguém, a pessoa me mandou mensagem, ai meu Deus, cadê meu celular? Ai, olha que mandou mensagem. E aí aquela pessoa some, e aí vem a abstinência. E é um grande funcionamento como de jogo de azar mesmo, por isso que eu falei como um cassino emocional, talvez seja a tua situação. Vive, deu um pico de dopamina, mandou mensagem, vou responder ela. Aí a pessoa some. Aquela abstinência. Não é assim? É assim mesmo o próprio cassino, né? Promessa de ganho, promessa de ganho. Sempre na promessa. A pessoa vive muito mais na promessa até do que no ganho mesmo. Teve uma vez que eu fui no cassino aqui no Uruguai, do lado aqui da minha cidade, com a minha esposa. E claro, eu vou pro cassino para perder dinheiro, afinal é um jogo de azar, né? E aí chegamos lá, perdi 95% do dinheiro, 5% últimos, né? Botei lá no cassino e deu huge win, grande vitória, né? E aí multiplicou por 20 o dinheiro, né? O que aquela porcentagem pequena, aqueles 5%, acabou virando o dobro do montante total. Sei lá, R$100 virou R$200, 180 e poucos reais, né? Nada mais triste do que tu sair do cassino ganhando, né? Porque eu entrei para perder. Mas aí ela cortou os baratos, dizendo, agora a gente vai embora. Eu falei, agora que vai começar, né? Não, vamos embora. Agora pega esse dinheiro e vamos embora, porque agora que a gente está saindo ganhando. E vê, o jogo, a grande mágica de um cassino, por exemplo, é a promessa do ganho, é a promessa do resultado. E tem gente que vive a vida inteira assim. E às vezes até quando ganha, fica frustrado, porque perdeu aquela promessa, né? Nível de relacionamento é aquela pessoa que ficava empolgada com aquela possibilidade do relacionamento, mas aí quando tem, caga tudo, estraga a situação. Por quê? Porque ela não está aprendendo a se apegar ao processo de ter o relacionamento, de estar naquele processo no presente, ou às vezes de não ter nada. Porque a gente está sempre num processo, né? Não estar fazendo nada também é um processo, também é um esforço. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso aqui, né? Sobre o não esforço, sobre o desapego na medida das ações, tá? E claro, né? Tem pessoas às vezes que vão estar muito apegadas por carência, por traumas. Aí a gente vai poder inaugurar aqui a grande conversa. Isso aqui é um grande vídeo sobre desapego, tá? Se quiser que eu foque em algum desses assuntos, mais se tiver interesse, comenta aqui embaixo, é importante, de verdade. Eu leio todos os comentários, eu interajo com vocês todos através dos comentários. É importante, comenta aqui embaixo que aí de repente a gente faz um outro vídeo sobre. E já curte esse vídeo e considera te inscrever no canal. Eu vou trazer depois aqui 3 formas a gente conseguir treinar esse desapego. Não é ouvindo sertanejo, tem uma música, né? Treino do desapego, uma coisa assim, exercitar o desapego, sei lá. Então tem pessoas que vão funcionar muitas vezes esse apego por falta, né? Sei lá, eu vou fazer uma substituição de uma falta paterna, de um pai indisponível, eu vou procurar então parceiros indisponíveis, né? Que ora me colocam nesse cassino
emocional. Não, tive uma mãe indisponível, então eu vou procurar uma parceira instável, né? Aquela mãe instável, então eu vou procurar uma parceira instável. Às vezes tem alguns autores que trazem essa dinâmica aqui, né? Ou seja, um apego que vem pela carência, que nem aquela coisa, eu tô com muita sede de água, então se tu me der uma água suja, nossa, meu Deus, eu preciso dessa água suja, me dá essa água suja. Porque a pessoa está muito com sede, está muito carente daquilo, tá? Eu me recordo, é o capítulo 50 do Tao Te Ching, né? Acho que é assim que pronuncia, que é a Bíblia do Taoísmo, a religião oriental, né? As religiões orientais, elas são muito mais filosofias de vida, todas elas vão pregar o ascetismo, que é o desapego. O budismo, talvez tu já tenha alguma intimidade, né? Do nirvana, esse desapego do mundo para a elevação do espírito. O ascetismo, ele está presente em todas as religiões, todas, até no cristianismo, apesar de hoje em dia a gente ver um cristianismo às vezes neopentecostal, muito vinculado à teologia da prosperidade, que é muito apegado realmente aos bens materiais. Mas em todas as religiões no mundo, e todas as religiões elas têm um fundo terapêutico, são coisas que emergem a partir, claro, da psique das pessoas aqui também, e tem uma função terapêutica, porque nós estamos falando de um treino de alma, psique, é alma em grego, né? É um exercício, que é o treino ascético. O asceta é o que exercita a alma, o atleta é o que exercita o corpo. Os exercícios ascéticos, eles são importantes, que é realmente esse desapego, volta e meia, atormentar aquilo que me atormenta. Se eu estou muito guloso, eu freio isso aqui, porque a minha vontade é capaz de treinar as minhas paixões, querendo ou não. Tem vídeo aqui que a gente já falou sobre inteligência emocional, e que eu vou falar um pouco sobre virtudes. Pega aqui no canal, depois tu assiste, não é o propósito disso aqui. Mas lá no Tao Te Ching, no capítulo 50, eu lembro quase de memória na íntegra, tá? Ele diz assim: ouvi falar que o bom cultivador da vida, ele anda por entre os rinocerontes e eles não têm onde cravar os seus chifres. Ele anda entre os tigres e eles não têm onde cravar as suas garras. Ele anda por entre os exércitos e eles não têm onde cravar as suas espadas e suas lanças. Por quê? Porque nele não há lugar para a morte. Vê bem, quanto mais desapegado eu sou, mais poderoso eu sou. Interessante isso aqui, né? Porque se o meu tesouro, ele é um tesouro muito exposto, é um tesouro que qualquer um pode chegar, se o meu apego é muito vulgar, portanto, vê? Por exemplo, afeto. Se eu me prostituo por afeto, eu me vendo, eu abdico da minha dignidade, eu me entrego meu corpo por causa de uma migalha de afeto, eu sou facilmente manipulável. Diga-me o que tu amas e eu te direi como te manipular. Porque essa é uma das formas de poder, né? Eu tenho uma coisa que tu quer, então tu vai fazer o que eu quero. Por isso que o apego, ele é extremamente importante, e a gente ter esse autoconhecimento, esse é um dos elementos que eu vou trazer daqui a pouco, de como treinar o desapego, né? Ou seja, aonde está o meu tesouro, aí está o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí está teu coração. Isso é evangélico, né? Está nos evangelhos. Ali está o teu coração. Então, se eu acesso o teu tesouro, eu acesso o teu coração. E eu consigo te manipular. No Tao Te Ching, então, nesse capítulo 50, olha o que ele fala. Ele fala, então, de um esvaziamento. Não há lugar nele para a morte, é porque ele está vazio. Se eu não quero nada, ou seja, se eu não tenho desejos, eu não vou me frustrar, né? Porque o que é frustração se não um desejo não realizado ou um desejo barrado? Aonde vai cravar espadas? Mas no meu corpo. Mas eu não estou apegado ao meu corpo. Quer me matar? Me mata aí, pô. Né? Eu me lembro de outra referência, né? De Sons of Anarchy, que tinha uma cena lá que tinha um preso que fazia parte do clã, né? Lá do Sons of Anarchy, lá dos motoqueiros. E ele estava condenado à pena de morte. E ele era muito feroz e perigoso. E eles diziam, né? Não há nada mais perigoso do que um homem condenado à morte, porque ele não tem mais nada a perder. Né? Ou seja, se o sujeito está disposto a dar a sua vida, e aqui a gente vai ver toda a fama dos heróis, né? Mártires, sobretudo, ou seja, o sujeito dá tudo que ele tem, a vida. E a vida é toda a possibilidade de ter qualquer coisa também. Claro, aí vai ter dentro das religiões o apego a uma vida eterna, por exemplo, que vai estar muito associada muitas vezes a eu pagar com essa vida
Tanto que o martírio, o batismo de sangue, vai se dizer muitas vezes que é o prêmio da vida eterna em prol de eu ter me gasto aqui. Mas claro, né, a perspectiva correta cristã ainda procura uma certa felicidade aqui, não é a plena. Mas enfim, aí seria uma conversa teológica. Então, dentro do taoísmo, e isso aqui então, esse desapego, a gente consegue trazer o Wu Wei, que é a não ação, que é de algum modo, a gente consegue correlacionar com o estado de flow, que a gente vê na neurociência, né? Que é a ação sem intenção, é a ação sem esforço, digamos assim. Isso seja como a água, né? Vai dizer o Bruce Lee, seja como a água. A água, quando encontra uma barreira, ela contorna esses obstáculos, mas ela segue o seu fluxo. Ela não é dura, ela é maleável, ela se adapta, ela curte o processo de algum modo, né? Ela segue o seu rumo. E esse é o movimento da não ação. A água, ela não força, percebe? Esse é o Wu Wei, é a ação sem força, sem atrito, podemos dizer assim. Isso é muito importante. Olha, bom, eu vou fazer isso aqui, mas não é fazer com desprezo, é diferente, né? Eu tenho um apreço, mas eu não idolatro. Eu não faço daquilo um Deus para mim. Esse é o segredo das coisas. Eu amo, mas eu não idolatro. Eu tenho um certo desapego, portanto, vê? E aí eu ganho um superpoder, querendo ou não. Por quê? Se então o meu coração ele não está tão vulnerável, eu fico muito forte. Esse é o primeiro elemento, ou seja, a ação sem o atrito, sem essa tensão, sem essa coisa. Ah, Diego, então, mas eu não vou fazer nada. Não é assim, porque tu tem a vontade. Tu não precisa de uma tensão, porque senão tu está funcionando como criança, né? Tu precisa de uma obrigação, de uma imposição sobre ti para tu fazer as coisas. Aí é uma questão de amadurecimento, que aí entra esse é o primeiro, né? Esse Wei é a primeira solução para o desapego. Que aí vai conectar com o autoconhecimento. Puxa, se tu tem um funcionamento infantil, caramba, beleza, cara, precisamos identificar isso aí, precisamos ir para a terapia. Acho que nesse momento que eu estou gravando o vídeo eu não tenho horário na minha agenda, mas manda mensagem aqui no link debaixo da descrição, qualquer coisa eu te encaminho para algum supervisionando meu. Que é o autoconhecimento, né? Eu estou trabalhando como? Eu estou trabalhando por carência? Meu apego, ele está associado a quê? Beleza, então esse autoconhecimento é muito importante. Mas outra coisa muito importante é eu ser competente. Se eu sou competente, eu tenho acesso às coisas. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, vamos supor que eu trabalho numa empresa e eu sou muito incompetente nessa empresa. Eu sou muito incompetente nesse ofício. Se eu sou incompetente nesse ofício, percebe que eu preciso estar muito apegado a esse meu emprego porque ele bota o pão na minha mesa. Afinal, eu sou incompetente, se eu for demitido, eu não vou conseguir me realocar. Mas vamos supor que eu sou muito competente. Tem várias empresas me assediando todas as semanas para eu ir para essas empresas. Se eu sou muito competente, eu estou desapegado aqui a esse emprego. E olha que interessante, às vezes, quando eu mais desapegado eu estou, mais eu trabalho melhor. Por quê? Porque não entra uma pressão, não entra uma intenção, uma hiperintenção, o Viktor Frankl vai falar, que é a mesma intenção do tipo assim, eu preciso dormir, e a gente não consegue dormir. Vou parar de gaguejar, e eu gaguejo mais ainda. Parece que então, às vezes, tem coisas que quanto mais a gente está apegado, quanto mais a gente está apertando, é que nem areia, né? Quanto mais eu aperto a areia, mais ela escapa das minhas mãos. Então, a competência nos traz esse poder aqui. Puxa, eu sou muito competente, eu sou uma pessoa muito interessante. A gente pode levar para a dinâmica afetiva relacional, né? Eu sou muito interessante, eu sou muito competente socialmente, eu sou muito competente em ter amigos. Percebe que eu não vou ficar mendigando aqui por afeto ou por um outro relacionamento. Não, eu sou uma pessoa recheada. A pessoa competente é uma pessoa recheada, ela não está com fome. E, portanto, ela não precisa ficar se prostituindo por qualquer migalha, tá? Outra coisa importante da gente fazer, isso aqui vai ser um bônus, né? 2 bônus aqui. As 3 coisas para treinar o desapego seja competente em todas as áreas da tua vida, pratique o Wu Wei, a não ação, né? Essa ação como a água. E 3, procure o autoconhecimento. Apareceu o ET Bilu aqui. Mas uma coisa importante que eu pensei agora que pratica o exercício de saber muito bem o que está no teu controle e o que não está. Porque às vezes tu está apegado a uma coisa que não está no teu controle. Isso tu pode listar. O que está no meu controle? E tu vai ver que são coisas muito pequenas.
E às vezes tu tá apegado a coisa que não tá no teu controle, por exemplo, alguém vai me mandar uma mensagem, ou uma resposta de um e-mail, ou sei lá, e eu vou lembrar disso, que então são poucas coisas que estão no meu controle, e essas coisas que estão no meu controle, eventualmente são essas coisas que estão no presente, invariavelmente são as coisas que estão aqui e agora. E se estão aqui e agora, eu sou obrigado a subir dar picos de dopamina, né, em relação ao processo, ao momento do aqui e agora. E segunda coisa que me ocorreu agora, que é interessante também, e que tem a ver com competência, que tem a ver que quanto mais eu tenho, mais desapegado eu fico, que é a gratidão pelas coisas, né? Poxa, eu tenho um teto sobre minha cabeça, eu tenho gente que me ama, eu tenho gente por mim, mas são poucos, mas eu tenho, cara, não seja ingrato, não, não condene o que tu tem por causa do que tu não tem, ou seja, não despreze o que tu tem por causa das faltas que tu tem. Seja grato por isso, né? E aí tu vai começar a alimentar essa competência até mesmo. Assim, cara, eu tenho isso aqui, eu me esforcei para ter o meu trabalho, meus amigos, minha família, enfim. Isso aqui exercita o nosso cérebro também a começar a ter esse desapego e começar a gostar das coisas que a gente tem. E aí a gente fica mais forte, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu gostei de fazer esse vídeo, acho que ficou bom. Se ficou bom, comenta aqui embaixo, porque às vezes muitos vídeos que vocês gostam aqui são vídeos que eu fiz de muita má vontade, que eu não gostei de fazer. Esse é um que eu gostei, então na minha cabeça provavelmente esse aqui vai ser um que vocês não vão gostar. Comenta aqui embaixo, é importante, tá bom? Pra mim, pelo menos. E curte esse vídeo. E se tu acha que tem alguém que precisa treinar o desapego, manda esse vídeo pra pessoa também. E considera te inscrever no canal. E ativa o sininho. E faz o Pix. Não precisa fazer o Pix não, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.